E aí galera, graça e paz, tudo bem? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Bom, estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Como vocês já viram aí, o tema da mensagem é sobre isso que nós vamos estar meditando hoje nas Escrituras Sagradas. E eu peço que você se volte o coração e a mente desejosos e com grande expectativa para o que Deus ele tem para nossas vidas, porque todos os dias o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos transformando e o Espírito Santo ele está nos guiando, nos abençoando. Todos os dias o Senhor continua a fazer a boa obra que Ele começou nas nossas vidas e precisamos estar na palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, pois é por meio dela viva e eficaz que nós temos a vida de Deus. E primeiramente eu quero começar com Romanos capítulo 12. Como vocês já viram aí, o tema da mensagem é sobre isso, vontade e desejo. Então, primeiramente, Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e vontade de Deus. A segunda palavra, que também está no livro de Romanos, a gente só vai voltar 6 capítulos, porque está lá no capítulo 6, versículo de número 21. E olha só o que a palavra do Senhor fala. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. E para a gente poder entender melhor, para trazer o equilíbrio e o consciente sobre essas duas palavras, vamos lá para Gálatas. No livro de Gálatas a gente vai ler o que está escrito lá no capítulo 5, a partir do versículo 16, fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu li essa primeira parte aqui, essa terceira palavra no caso, querendo trazer o equilíbrio e o consciente sobre as duas palavras que eu falei, para a gente ter um entendimento melhor. Mas tem uma outra palavra também, só que vamos voltar para Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Vamos ver o que a palavra de Deus está se referindo sobre o que essa palavra está nos ensinando. Eu vou só segurar aqui, então bora lá. Romanos capítulo 12 está nos dizendo que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo. Veja, a palavra diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Se amoldar é o que significa fazer o mesmo, entendeu? Se tornar igual, seguir o mesmo exemplo. Então a palavra diz
para que a gente não faça as mesmas coisas que o mundo faz, não viva do mesmo jeito como as pessoas do mundo vivem, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É muito importante a gente entender o que a palavra de Deus ela nos ensina sobre a renovação da nossa mente. Se a gente passar alguns livros aqui para frente e a gente chegar no livro de Efésios, lá no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20, na verdade é a partir do 17, está falando sobre o procedimento dos filhos da luz, né? Dos filhos de Deus, qual é o procedimento que eles devem ter. Do 17 ao 19, está falando sobre como é que as pessoas do mundo elas agem e as coisas que elas fazem. E aí no versículo 20 fala assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu só quero repetir o que diz o versículo 22, 23. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. E aí o versículo 24 completa e diz: e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Só o 23 diz a serem renovados no modo de pensar. Então, quando a gente vem aqui, vamos voltar agora aqui para Romanos capítulo 12, nessa parte quando ele fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É importante a gente ter esse conhecimento da renovação da nossa mente, porque é exatamente como está escrito aqui, que a gente acabou de ver em Efésios capítulo 4. Nós tínhamos uma maneira de pensar quando vivíamos de acordo com o curso desse mundo. E a maneira como nós pensávamos, ela não tinha nada a ver com o espírito. Ela não tinha nenhuma preocupação com aquilo que se diz sobre Deus ou algo que seja de uma vida de renúncia, uma vida de posicionamento, de uma disciplina, entendeu? De você negar o que é mal. Não. Pelo contrário, era o oposto de tudo isso. Então, nós vivíamos pelos desejos e as vontades de tudo aquilo que nós sentíamos o querer de fazer. Então, a gente simplesmente ia lá e fazia o que a nossa carne queria, o que a nossa mente pensava. Só que quando Cristo entrou em nossas vidas, quando nós passamos a crer e receber o Senhor e entregar nossa vida para Ele e segui-lo, nós percebemos a necessidade de viver uma vida diferente. Percebemos que em Jesus não tem como você viver do mesmo jeito que você vivia no mundo. Você entende que em Jesus você tem uma vida, uma maneira de vida diferente. Então, essa maneira de vida é como diz o versículo aqui, a renovação da nossa mente. Então nossa mente foi renovada porque foi tirada, os nossos olhos, por assim dizer, espiritualmente falando, foram abertos e nós passamos a enxergar a verdade, e com isso também nosso coração, né, que é tocado, que é transformado, e a nossa mente, principalmente a nossa mente, porque a mente ela tem o poder de guiar você, de influenciar você. A palavra até chega a dizer lá em Provérbios 4, 23, tomem cuidado com o que vocês pensam, cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida por eles. Então, a nossa mentalidade antiga a respeito do pecado, ela foi excluída. Nós fomos tirados daquela mentalidade, fomos resgatados, né? E em Jesus ele mostrou que o tipo de mentalidade dele
é muito melhor do que aquele tipo de mentalidade e, consequentemente, nos leva a ter uma maneira de vida diferente. Então, a palavra aqui diz para que a gente se transforme pela renovação dessa mente. Então, a renovação dessa mente, como a gente viu lá em Efésios capítulo 4, no versículo 23, eu só vou dar uma voltada para repetir de novo, que fala assim: a serem renovados no modo de pensar. E aí o 24 completa: e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Todos nós conhecemos o João 14,6, quando diz que Jesus é o caminho, é a verdade. Então, fomos ensinados pela procedência da verdade a viver uma vida de justiça e santidade. Ou seja, Jesus nos deu uma nova maneira de pensar, consequentemente uma nova maneira de viver. E isso se baseia na verdade, que é Ele mesmo nos ensinando a viver uma vida de justiça e de santidade. Ou seja, ser justo e santo. E é interessante essa maneira de pensar e o aprendizado que essa palavra nos dá, no sentido dessas duas palavras que eu acabei de falar, santo e justo. Primeiramente, a palavra de Deus fala sobre a santidade, e Deus, quando Ele se manifesta, Ele diz ao seu povo que o seu povo seja santo, porque Ele também é santo. E trazendo para o nosso português, trazendo para o nosso significado, o ser santo é ser separado. Então isso significa que é ser diferente, que não é fazer a mesma coisa. E quando a gente entende de Deus falando isso para nós e Ele dizendo que Ele é e que nós também devemos ser, então isso significa que é algo dedicado, que é algo exclusivo. Então, quando a gente vai lá para 1 Pedro, deixa eu abrir aqui rapidinho, 1 Pedro capítulo 1, se eu não estou enganado, é a partir do versículo 16, que fala assim, não, versículo 13, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância ou quando viviam no mundo. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando a gente dá um pulinho lá em Hebreus 12:14, está escrito: se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós percebemos aqui a primeira coisa, que, como eu falei sobre procedendo da verdade, a maneira de viver em justiça e santidade que vem da renovação da mente que Deus nos deu em Jesus, santidade é um processo. E ser santo é um aprendizado que nós temos, como ser santo é um aprendizado que nós temos todos os dias na caminhada com o Senhor. De acordo com a sua palavra, nós conseguimos perceber aqui que o versículo 15 de 1 Pedro, capítulo 1, fala que nós temos que ser santo em tudo que nós fizermos. Ou seja, nós temos que ser diferentes e separados em tudo que nós fizermos. Isso não significa que temos que ser melhores ou nos acharmos maiores do que ninguém, porque a santidade não nos dá esse crédito. A santidade não é para isso. Pelo contrário, a santidade é algo totalmente ligado a Deus, porque é um dos seus atributos. Então, quando Deus aplica ela às nossas vidas e Ele diz que como filhos dele nós temos que ser como Ele, então nós entendemos esse princípio muito simples, que assim como Deus não faz as coisas em injustiça e em mentira, em engano, em falsidade, assim também deve ser esse meu comportamento. Eu devo ser fiel a esse compromisso com Ele. Você entende? Então, outra coisa também que a palavra fala aqui é o que diz lá em Hebreus 12:14. Se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Você percebeu? Veja só. Se esforcem para.
Aí são duas coisas: viver em paz com todos e para ser santo. Aí o versículo completa dizendo assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a palavra está aqui nos dizendo que sem a santidade não há como ver a Deus. E está nos aconselhando a se esforçar para ser santo. Por que a gente tem que se esforçar para ser santo? Porque nem sempre é fácil ter uma atitude de alguém que é santo. Porque a santidade, ela vai totalmente na contramão do curso desse mundo. Porque a santidade, ela tem a ver com o Espírito. Lembra lá da palavra que eu li em Gálatas capítulo de número 5. Quando está falando lá sobre as obras da carne. E é muito interessante essa palavra porque, deixa eu abrir aqui rapidinho, porque ela fala especificamente no versículo 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então veja, o curso do mundo tem a ver com a carne, pela carne, para a carne, mas a santidade, ela tem a ver com o Espírito, ela tem a ver com o agradar a Deus, com o viver na verdade, na retidão e na vontade de Deus. E aí, Hebreus 12, 14 está dizendo para a gente se esforçar. E o esforço, ele não é feito sem força. É por isso que a palavra é esforço, porque você tem que colocar força para fazer aquilo. Ou seja, se tratando da santidade do Senhor, ela é única e exclusivamente praticada somente através do amor. O amor a Deus é o único meio pelo qual nós podemos nos esforçar para sermos santos. Porque de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, a palavra diz lá que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Então, se amarmos a Deus, então tudo nós vamos suportar, porque nós queremos praticar essa santidade e em tudo sermos santos de acordo com a vontade do Senhor, e não de acordo com a nossa mentalidade ou de acordo com o nosso achismo. Porque também a palavra fala lá em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Agora, vamos voltar aqui para Romanos capítulo 12, porque o título da mensagem de hoje é sobre vontade e desejo, né? E aqui a primeira palavra que a gente falou no início foi Romanos 12, 2. E o final do versículo fala assim, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós entendemos aqui sobre o não viver de acordo com o padrão do mundo, não se amoldar a ele, mas viver, se transformar ou deixar, nesse caso especificamente deixar Deus fazer uma transformação em nossa vida por meio da renovação da nossa mente, que foi Ele mesmo quem fez, e de acordo com Filipenses 1,6, foi Ele quem começou a boa obra e vai continuar. Filipenses 2,13 fala que Ele sempre está agindo em nós, para que a gente sempre o obedeça, faça a sua vontade, porque Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar. Então, nós percebemos, todos nós desejamos o experimentar e o comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para que a gente possa experimentar e comprovar, para que a gente possa passar pela experiência da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós precisamos fazer duas coisas. De acordo com esses versículos que eu fui lendo aqui, ao longo, discorrendo essa primeira parte do versículo 2 de Romanos 12, eles vão nos dando as direções. Esses versículos que eu acabei de ler, eles vão nos fortalecendo e nos mostrando a verdade do porquê não se amoldar ao padrão do mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente. Você entende? Então, recapitule aí, anote, e guarde esses versículos aí, porque são essas palavras
que nós temos que ter base na nossa vida para que a gente tenha a resposta para a tentação, para que a gente tenha a resposta até mesmo na hora da aprovação, para que a gente entenda o que realmente é nossa carne e o que realmente é a vida no Espírito Santo. E aí, agora indo para a outra palavra, Romanos, no capítulo 6, versículo de número 21, é uma pergunta que o versículo faz e termina com uma afirmação. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Veja, Romanos capítulo 6 é uma palavra que fala sobre a morte para o pecado e a vida em Cristo. E ela é muito rico esse capítulo, é muito maravilhoso. Eu recomendo que você medite e estude bastante ele. Mas quando a gente vem para o versículo aqui de número 16, por exemplo, eu vou ler aqui, ele diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Então veja só, aqui Deus está fazendo uma pergunta. Será que vocês não sabem que quando vocês se submetem a alguém, se sujeitam a alguém para lhe obedecer, vocês se tornam escravos? Aí Deus deixa muito claro, se vocês se submeterem, se sujeitarem para obedecer ao pecado, ele vai levar vocês à morte. Mas se for a obediência, vai levar vocês à justiça. E de acordo com o título do vídeo, da mensagem de hoje, eu faço essa pergunta para você. O que você quer? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? É a vontade ou é o desejo? Pelo que nós vemos aqui na palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas os desejos carnais, eles são malignos, enganosos, são mentirosos. E como diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 21, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então veja aqui, duas coisas que esse versículo está nos ensinando. Primeira, que o fruto das obras carnais geram a vergonha. Não, o fruto não. As coisas carnais geram a vergonha. E o fim delas é a morte. Aí agora você pergunta, qual é o fruto de você fazer coisas que envergonham e que gera a morte? Imagine aquela pessoa que bebe ou que usa drogas e que se prostitui. Depois que a pessoa ingeriu o álcool, ingeriu a droga, a consequência dessa ação dessa pessoa é sentir no corpo dela os efeitos daquilo que está causando, né? Então, aí a pessoa passa, vamos supor assim, 20 anos, 30 anos da sua vida bebendo. Vai causar muitos problemas de saúde. Se essa pessoa não parar enquanto ainda for tempo, ela vai morrer nisso. Da mesma forma como também assim a droga, a prostituição pelas DSTs e inúmeras outras coisas, como Gálatas 5 fala sobre quais são as obras da carne, e como eu li, lá diz claramente que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E como a gente está falando sobre a vontade de Deus, Deus é a vida. A vontade de Deus, ela nos dá a vida. E a vontade da carne, os desejos da carne, nos dão a morte. Então, assim como Cristo, quando falou sobre os dois caminhos, e ele disse pelo qual nós devemos passar, eu faço essa pergunta para você. Qual é o caminho que você está vivendo e qual é o caminho que você quer viver? Por qual caminho você está andando? Será que você está vivendo as coisas da carne? Que para você são prazeres, são delícias, são coisas que tem que ser aproveitada, que não pode ser desperdiçada? Ou você está no Espírito, você está no caminho, você está na palavra do Senhor? Entenda que se você estiver praticando as obras da carne,
por mais que aparentem serem deliciosas e prazerosas, isso só são momentos. E esse momento ele vai passar, ele acaba. Como aquela festa que você já foi e que hoje você só tem lembranças, como aquela pessoa com quem você ficou e hoje você só tem lembranças. Todo aquele sentimento que você sentiu de todos os momentos que você já viveu, por todas as coisas da carne que você já fez, eles passaram, eles não estão aí. Agora, a vida no espírito, ela permanece sempre porque ela é baseada em alguém que vive para sempre. O Espírito Santo, Jesus prometeu e ele disse, ele estará com vocês para sempre. Ele vai morar em vocês. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, quando a gente vem para o Espírito Santo, quando a gente vem para a palavra, quando a gente está em Deus, todas as experiências que Deus faz a gente ter com Ele, elas nos marcam. E essas marcas, elas nos transformam. Não só se tornam experiências para a gente testemunhar depois. Pelo contrário, Deus tem um propósito em transformar nossas vidas e nos tornar, como eu li, santos, mais parecidos com Ele. Então, pare para pensar um pouco e refletir, porque, de acordo com a palavra de Deus, as obras da carne geram a morte. E de acordo com a nossa realidade, de acordo com, falando em termos humanos, as obras da carne, elas geram a morte, porque começam pelas doenças. Você procure uma pessoa que bebe e que não tem nenhum problema de saúde. Ou alguém que fuma, que usa drogas, que se prostitui e que não tem nenhum problema de saúde. Você nunca vai achar, porque essas coisas, elas são destrutivas. Elas vêm exatamente para isso, para destruir nossas vidas, para acabar com a nossa saúde. Mas, falando espiritualmente, elas vão nos matando no sentido espiritual. Porque, de acordo com Romanos 6:23, o pecado, ele gera morte. Mas eu quero te dar uma boa notícia, falando sobre a vontade de Deus. Ele deu seu Filho Jesus para que morresse na cruz pelos seus pecados, para que você não mais precisasse acreditar que a vida do pecado é a vida que você precisa, mas para que você entendesse que você é amado e importante por Deus e que Deus tem um plano de te tornar livre e te fazer conhecer uma verdadeira vida com a verdadeira paz, alegria e felicidade, não como essa que o mundo dá, mas como a que Jesus dá. Todas as coisas que o mundo nos oferece, elas são passageiras, roubam nosso tempo, nossa felicidade, roubam a nossa alegria. Elas vêm com todas as ilusões para encher a nossa mente, os nossos olhos, mas depois, quando elas acabam, elas levam a nossa alegria embora, porque tudo que o mundo deseja é que a gente coloque o nosso coração nessas coisas, faça disso nosso tesouro, mas elas vão acabar. E Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando Deus deu seu Filho na cruz para que morresse pelos seus pecados, foi para que você tivesse vida, e uma vida não por meio da qual o mundo dá, mas por aquela que Ele já lhe deu. E essa vida que Jesus te deu é de graça. Romanos 6:23, a palavra diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você simplesmente precisa crer em Jesus, aceitar Jesus na sua vida e obedecê-lo, amá-lo, entregar todo o controle da sua vida para Ele e segui-lo. Porque a palavra do Senhor fala que a salvação é pela graça e não é por obras, para que ninguém se exalte, ninguém se glorie, ninguém fique achando que pode gerar a própria salvação. Entende? E a palavra de Deus, ela diz que Ele sabe bem quais são os planos que tem para nós. Deus sabe bem quais são os planos que tem para você, porque Ele conhece você. Ele planejou você, foi Ele que criou você. Você não foi nem um erro e nem um acidente, você nasceu com um propósito. E esse propósito foi do próprio Deus. Então, deixe Jesus entrar na sua vida. Se você ainda não o tem, se você ainda não creu nele, se você ainda está na carne, vivendo por este mundo, aceite Jesus enquanto ainda dá tempo. Se arrependa dos seus pecados, abandone essa vida e deixe que Jesus torne ela uma vida velha e faça de você uma nova criatura. Deixe Jesus transformar a sua mente
e fazer você viver uma nova maneira de vida, que está na palavra, que está de acordo com o Espírito dele. Em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A palavra do Senhor fala que só entrará no céu, só subirá, só ficará com Deus, só estará lá aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que não foram achados com os seus nomes escritos no livro da vida, a palavra fala que foram lançados no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. E eu tenho certeza que você não quer sofrer. Você quer, a palavra está falando sobre vida eterna. Aqui essa vida nossa ela é passageira, é cheia de dores, de sofrimentos, de angústias e aflições e é de morte. Se não for a morte por um acidente ou por um assassinato, é por velhice, mas a vida acaba. Só que com Jesus, ele disse, está escrito em João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. Então, entenda, como Romanos 8 também nos diz, olha só que notícia maravilhosa. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Jesus saiu da morte e foi para a vida, saiu da condenação e foi para a salvação. Perceba que o plano de Deus em sacrificar o próprio Filho em nosso lugar foi para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, ou seja, resgatados e libertos dos nossos pecados, para que no fim de nossa vida nós não recebêssemos o salário do pecado, não sofrêssemos o castigo que virá pela ira de Deus sobre aqueles que desobedecem a Ele. Pelo contrário, foi para que a gente recebesse o perdão de Deus e saísse de uma vida de inimizade com Ele e passasse a ter uma vida de amizade com Ele e agora passasse a servi-lo com amor, servi-lo com alegria e servi-lo com gratidão, espontaneidade, sem ser por obrigação ou ninguém está forçando a nada, assim como Zacarias 4:6, a palavra lá diz que não é por força nem violência, mas pelo agir do Espírito Santo do Senhor. Então hoje aproveite essa oportunidade que Deus está te dando e abra o seu coração para Jesus e deixe Jesus entrar na sua vida. E para você que já tem ao Senhor, para você que já conhece ao Senhor, continue firme no Senhor. Não abandone ao Senhor e também procure sempre se manter vigilante, procure sempre se manter em oração, porque são por meio dessas duas coisas que nós vencemos a carne, através da oração e da palavra. Então que Deus nos fortaleça e o Espírito Santo nos ajude. Graça e paz. Tchau.